Boa noite a todos. É sempre uma alegria retornar a Tupã, a esta casa, onde nós nos sentimos realmente acolhidos de uma maneira muito fraternal por todos os amigos, especialmente pelo coral que nos traz aí uma mensagem que é uma verdadeira prece que nos liga ao Criador, aos bons espíritos, nos animando a caminhar adiante e a vencermos as nossas dificuldades. O tema que nós trouxemos para conversar hoje, avancemos. Esta mensagem que nós vamos estudar é uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O nosso irmão Emmanuel fez um trabalho sensacional, profundo, de estudo do Novo Testamento, e ele transformou isso em vários livros publicados pela Federação Espírita Brasileira. Nós consideramos que é o trabalho mais completo e mais profundo de estudo do Novo Testamento em todos os tempos da humanidade. De tal maneira que nós deveremos sempre estar refletindo sobre os ensinamentos de Emmanuel, porque eles nos reportam aos ensinamentos do próprio Evangelho, do próprio Cristo, porque todo o Novo Testamento tem a ver com o ensinamento que Jesus nos trouxe, a Boa Nova, a nova revelação, para que nós tivéssemos um norte, nós tivéssemos uma orientação na nossa trajetória espiritual ao encontro de Deus, de nós nos sentirmos incluídos no reino de Deus, que é a felicidade. Avancemos, portanto, subindo nessa longa caminhada em busca do aperfeiçoamento e da felicidade. A imagem que nós apresentamos aí, ela é muito sugestiva, tem a ver com a evolução do espírito. O espírito parte do princípio criado por Deus, na simplicidade e na ignorância, e vai evoluindo através das longas experiências nas reencarnações para adquirir sabedoria e adquirir virtudes, completar o amor em si mesmo. Somos quais crianças, meninos ainda, subindo nessa escada, com vários degraus. Cada degrau poderia ser uma reencarnação, um estágio da nossa evolução. E nós ainda nesse estágio evolutivo somos realmente crianças espirituais. Estamos bastante distantes do ponto culminante da purificação. Nós nos sentimos assim. No dizer de Joana de Ângeles, classificando os espíritos em espíritos biológicos e espíritos psicológicos. Os biológicos da barriga para baixo, vivendo muito ainda os interesses e os prazeres humanos. Os espíritos psicológicos do coração para cima, já buscando desenvolver os sentimentos representados pelo coração e também a inteligência, a sabedoria. Muitas vezes nós estamos subindo nessa escada e paramos cansados no degrau. Cair na escada, nós não caímos. Às vezes parece que nós estamos em queda, mas os nossos olhos são os olhos humanos. Puxa vida, mas aquela criatura era tão boa e praticou um crime, teve um deslize. Mas essa é a visão de uma única reencarnação. Na verdade, quando nós nos enganamos, estamos apenas manifestando aquilo que é a nossa realidade espiritual e que muitas vezes não foi testada em certo ponto, em certa prova da nossa vida. Podemos acertar, podemos fracassar. E então, nossa caminhada vai assim tão devagar que parece que nós estamos em queda, mas não, espiritualmente, todos nós estamos no processo de soerguimento, de evolução em busca daquilo que nós chamamos de pureza espiritual, de purificação. Não gostamos muito de usar o termo perfeição,
porque perfeição é a completude. E ensina Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que a evolução é infinita. Então estaremos sempre aprendendo cada vez mais para nos tornarmos verdadeiros deuses, embora com D minúsculo, porque Deus mesmo é só um, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, como afirmaram os espíritos superiores. Allan Kardec, ele anotou no início do Livro dos Espíritos, na questão número 1. Convite de Emmanuel, aqui se reportando aquilo que Paulo disse aos filipenses, é para que nós avancemos sempre. Tudo vai dar certo se nós tivermos um pouco de fé. No final da nossa trajetória, tudo vai dar certo, porque nós somos destinados à perfeição e à felicidade. As provas, as lutas que nós estamos vivenciando são experiências evolutivas, muitas vezes ou quase sempre dolorosas, aflitivas, mas não disse Jesus: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados? Mas não são quaisquer aflitos. Nesse capítulo, no item 18, se eu não me engano, nas instruções dos Espíritos, uma mensagem de Lacordaire, ele fala sobre o bem e o mal sofrer. Então, aqueles que serão consolados são aqueles que já aprenderam a viver no bem, aqueles que suportaram o mal, o sofrimento, as suas aflições, sem murmurar, sem reclamar. E é assim que nós devemos nos proceder, né? Avançar sempre adiante, tendo confiança em Deus. E Paulo então vai dizer assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas de trás, que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. E a vida do Paulo é um exemplo daquilo que ele realmente pregou e falou, ensinou em toda a sua experiência como Paulo, né? Saulo, que era o Saulo, o primeiro perseguidor dos cristãos, aquele que mandou matar o primeiro mártir, que era o Estevão, que expropriou bens dos cristãos, que expulsou cristãos lá da Judéia, né? Enfim, que cometeu delitos. Ele, no entanto, avançando sempre adiante, esquecendo aquilo que ficou para trás, tornou-se grande apóstolo de todos os tempos, sem o qual nós não teríamos hoje aqui o cristianismo e, quem sabe, a doutrina espírita. Foi graças a ele que a mensagem de Jesus foi espalhada para todos os cantos do nosso planeta. Se não fosse ele, possivelmente o cristianismo teria ficado reduzido ali entre os poucos judeus e em breve talvez tivesse ficado esquecido no tempo. Então, o trabalho de Paulo de Tarso é um trabalho gigantesco, hercúleo e para todo o tempo, porque ele procura revivenciar exatamente o cristianismo como Jesus nos deixou. E além de pregar o cristianismo, também vivenciou plenamente, de forma disciplinada, perseverante, avançando sempre. É um exemplo para nós, para que nós possamos esquecer nosso passado, aquilo que ficou para trás e que na verdade não mais existe, senão nas nossas lembranças, na mente, mas não existe no fato, de tal maneira que nós não podemos voltar atrás um segundo qualquer, um espaço que seja, para mudar nada daquilo que nós fizemos, o que aconteceu na nossa vida, mas nós podemos caminhar adiante e fazer mudanças para melhor na nossa vida. Mais ou menos aquilo que Chico Xavier nos disse, né? Nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos caminhar adiante e fazer um fim diferente. Todos nós podemos fazer um fim diferente, na verdade fazer um presente diferente, porque o futuro também não existe.
As coisas que virão adiante são aquelas que nós programarmos e fizermos no hoje. Passado não existe, presente, futuro não existe, só realmente existe o presente. Por isso que o nosso foco deve estar todo centrado no dia de hoje, sem nos amarrarmos, sem nos preocuparmos tanto com as grandes dificuldades que nós passamos e estamos vivenciando, mas enfrentarmos as aflições conforme Jesus nos recomenda, com paciência, com resignação, com disciplina, com trabalho, com vontade realmente de superarmos as nossas dificuldades, subindo os degraus da vida. Vai dizer Emmanuel: na estrada cristã somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. São aqueles que se acomodam nas próprias dores, nas suas aflições, e que vivem a lamentar, vivem a reclamar, sem se movimentarem, sem avançarem adiante a superação. São almas ainda frágeis diante dos problemas que batem a vida. E nos momentos atuais da humanidade, de tantas aflições, de tantas dores, como nunca se ouviu falar, tanta gente vivendo junto e passando por tantas dificuldades, nós estamos vendo aí uma grande população mundial sofrendo bastante. A cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo, cerca de 800 mil pessoas por dia. São aquelas que realmente não conseguiram superar as suas dores, enfrentar e resolveram abandonar a vida, como se fosse possível nós abandonarmos a vida, tirarmos a vida, porque a vida é imortal. Morre o corpo, esse instrumento que nós utilizamos nesta reencarnação, mas a alma não morre. Aquele que abandona as suas tarefas desta reencarnação terá que no futuro se reajustar perante a lei divina, perante a própria consciência, para poder avançar novamente adiante. Mas existem outros que não tiram a própria vida, mas se entregam à grande tristeza, à profunda tristeza que nós chamamos de depressão. Aqueles que cultivam tristeza por largo tempo, dizem os profissionais da saúde, por mais de 6 meses, é uma pessoa depressiva. E no mundo todo são mais de 320, mais ou menos, milhões de pessoas depressivas. Os ansiosos, aqueles que estão angustiados, aflitos com aquilo que está por vir, e às vezes as dificuldades, os problemas que nós enfrentamos mostram para nós que o futuro será de dificuldades. São cerca de 260 milhões de pessoas ansiosas, sem contarmos aqueles que têm insônia, dores de cabeça, dificuldades que não conseguem, superar, vencer com os remédios que a nossa medicina já nos oferece para nos ajudar. Enfim, nós estamos vivendo graves problemas. Muitos acabam se entregando, além das dores psicológicas, também aos vícios, a bebida alcoólica, as drogas, constituindo então o nosso planeta, na atualidade, um grande hospital. E o Centro Espírita, na sua dimensão aqui restrita, tem esse papel também, esse caráter de hospital, para nos ajudar a caminhar adiante, um dia após outro dia. Gosto de lembrar sempre do lema dos Alcoólicos Anônimos: só por hoje. Só por hoje não beber, só por hoje não fumar, só por hoje não nos drogarmos, mas também só por hoje superar as dores deste dia, com fé, com confiança, de que após a noite tenebrosa das tempestades, chegará o raiar de um novo dia, o sol brilhará nos aquecendo e nós vamos nos animar para continuar adiante. E a doutrina espírita, cristianismo redivivo,
nos dá esse alento. Disse Jesus: no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. São palavras de Jesus confortadoras para a nossa alma, na certeza de que todos nós vamos ser capazes de vencer as nossas dificuldades, os nossos problemas. E Emmanuel vai fazer uma relação aqui de algumas dificuldades que todos nós enfrentamos, mais ou menos, num momento ou no outro, para que nós possamos nos encaixar um pouco nessa mensagem que ele analisa segundo a apresentação de Paulo. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamado a transformação no túmulo. Todos nós vamos passar por essa situação. Alguém vai desencarnar, alguém que nós gostamos muito, alguém da nossa convivência, e isso causa uma grande dor, mesmo a nós espíritas, porque nós não estamos falando aqui de revolta, de rebelião contra as leis de Deus. Não, nós estamos falando da perda da convivência com alguém que nós estamos acostumados a conviver e que preenche o nosso dia de afeto, de carinho, de atenção, de proteção, que é importante para nós vivermos aqui na Terra. Somos todos necessitados de afeto, somos todos necessitados de amor. O amor é o alimento das nossas almas, e nós precisamos compartilhar isso, precisamos dividir o nosso amor com as criaturas, para que as criaturas também dividam conosco o amor. O Evangelho, numa mensagem, fala que o mal do nosso século seria a indiferença. Aliás, estava se referindo ao século de Allan Kardec, o século XIX, mas que ainda nós vemos muito na nossa sociedade um certo individualismo. Nós espíritas somos convidados à fraternidade e à solidariedade, a vivenciarmos o lema que Allan Kardec nos ofereceu como a nossa salvação. Fora da caridade não há salvação. Ela está aí a nos convidar a estarmos uns com os outros nas nossas dificuldades. Quando nós sentimos a ausência de um coração querido que retorna ao mundo espiritual, há uma grande dor, e nós podemos vivenciar essa dor, é natural. Muitas vezes nós encontramos companheiros que não são aprofundados no conhecimento da doutrina espírita e que dizem: espírita não pode chorar, chorar é uma revolta. Não, absolutamente. Chorar é extravasar as tensões das dores, de uma doença prolongada, de um acidente inesperado. Então faz parte. Os espíritos bons, superiores, também chegam às lágrimas. Então faz parte disso. Não devemos nos mostrar frios diante da dor que às vezes nos invade o coração, e nem devemos recriminar ninguém porque está chorando nas suas aflições e nas suas dores. Muitas vezes nós não precisamos de palavras, mas precisamos apenas de um abraço. Conta-se que Chico Xavier estava psicografando com uma plateia assistindo, e uma senhora começou a chorar de uma maneira assim muito desesperada, as lágrimas, sem controle qualquer, e as pessoas estavam incomodadas com aquilo, achando que estava atrapalhando o trabalho da psicografia, e nem sabiam muito o que fazer com ela. E então Chico Xavier parou de psicografar, foi até ela e a abraçou, e começou a chorar também com ela, e chorava também as lágrimas. Chico era bastante emotivo em relação às dores alheias. Os dois começaram a chorar, 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 até que ela começou a parar de chorar, de soluçar, se acalmou, sentou, e Chico Xavier voltou para continuar o seu trabalho. Às vezes nós não precisamos de palavras, precisamos apenas de alguém que nos abrace e diga para nós: estamos aqui. E esse é um conforto para nossas almas. Claro que a doutrina espírita nos oferece várias informações sobre a imortalidade,
sobre a vida no plano espiritual, nos permite as comunicações mediúnicas, mas naquele momento da dor, às vezes nós não precisamos de palavras. E há no universo criaturas sofrendo porque de alguma maneira estão solitárias nas suas próprias vivências. Também é o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. Quem que não passa por dificuldades dessa natureza? Nós pensamos de maneiras diferentes. Às vezes estamos com um companheiro de luta, de trabalho, até mesmo no centro espírita, ou no trabalho, na escola, na sociedade, no clube de serviço, e de repente o nosso ponto de vista não é compreendido pelo outro, às vezes até há uma certa repulsa, muitas vezes agressiva, e nós ficamos magoados com isso, com o nosso coração choroso, dada a incompreensão do outro naquilo que nós estamos pensando. Aprendemos com o Evangelho, com a doutrina espírita, a sermos mais tolerantes, a sermos mais compreensivos. Nós não agradamos a todas as pessoas, ninguém consegue agradar, mas é uma dor, e muitas vezes nas nossas dificuldades de entendimento fora do Evangelho, nós nos sentimos à margem, e quantas vezes nós nos afastamos das atividades justamente por causa da incompreensão dos outros. Mas devemos entender que a nossa ligação é uma ligação com Jesus, uma ligação com Deus, com a nossa própria consciência. É o missionário que se imobilizou à face da calúnia, alguém que cria uma mentira, um fake news, contra a nossa história, contra a nossa trajetória, contra o trabalho que nós realizamos. O próprio Chico Xavier foi alvo de muitas críticas, de muitas calúnias, que ele teve que superar com humildade para levar adiante o seu trabalho. Nós não somos o que os outros pensam que nós somos. Somos o que nós somos. Não somos melhores do que os elogios que os outros nos fazem, mas não somos piores pelas críticas e pelas ofensas que as pessoas derramam sobre nós. Somos a nossa intimidade, aquilo que sentimos lá dentro e pensamos, aquilo que carregamos na nossa consciência, e devemos analisar a nós mesmos, as críticas que nos fazem, as opiniões, para verificar se corresponde a uma realidade. O espírita está no processo de autoconsciência, de autoburilamento interior, é a chamada reforma íntima. E então tudo que chega até nós deve ser motivo de reflexão. Será que sou realmente aquilo que os outros estão dizendo de mim? Para que eu, me observando as minhas virtudes, as minhas imperfeições, os meus vícios, possamos nos adequar àquilo que o Evangelho, que nos oferece a moral divina, possa estar nos informando. Por isso que é importante nós aprofundarmos o nosso conhecimento sobre o Evangelho, as leis morais, conforme a terceira parte do Livro dos Espíritos. O espírita, o cristão, é alguém que tem sempre o olhar para dentro de si. E nesses tempos que nós estamos vivendo de transição, Allan Kardec, quando fala dos 6 estágios, das 6 fases do Espiritismo, deixa lá na quinta como um período intermediário ao qual ele não dá nome. E então nós podemos sugerir que esse período, que Allan Kardec não nomeou, seria o período psicológico, que vai preceder o trabalho da renovação social. Para nós podermos renovar a sociedade, para que a sociedade se renove, é preciso que nós nos renovemos inteiramente. Por isso o trabalho psicológico que nós temos que realizar conosco mesmo. Não nos parece à toa que Joana de Ângeles e outros companheiros espirituais têm feito estudos na área da psicologia, procurando unir a psicologia e o espiritismo, porque às vezes nós precisamos aprofundar a pesquisa sobre a nossa intimidade. Quem sou eu realmente? Quais são as minhas dificuldades e as minhas virtudes? O centro espírita se está preparado para muitas informações,
muito conforto, não está preparado para terapias, para aprofundar a nossa intimidade. Por isso que às vezes nós podemos e devemos procurar profissionais preparados para nos ajudar a nos compreendermos como realmente nós somos. E então muitas vezes aquele trabalhador dedicado não resiste à ofensa à sua honra e acaba deixando de lado o trabalho que foi convocado nessa tarefa. Em profundidade, talvez possamos encontrar aí um pouco de vaidade e de orgulho, porque o humilde não se considera o maior, não se ofende, ele segue a sua trajetória procurando sempre fazer o melhor. Mas diz Emmanuel que é também alguém que lastima a deserção de um consórcio da boa luta, companheiros que nos deixaram sozinhos no trabalho que deveríamos realizar. E muitas vezes os dirigentes espíritas, os dirigentes de ONGs, instituições assistenciais, se sentem assim, companheiros que se colocam voluntariamente ao trabalho, e o trabalho se baseia nas forças que todos podem oferecer, e de repente nós estamos sozinhos. Claro que tem a espiritualidade, mas nós precisamos de mãos, de companheiros que estão conosco aqui, para materializarmos a obra do bem. O Centro Espírita é uma instituição divina, que está aqui para nos oferecer o conforto, o consolo que a doutrina espírita nos oferece, porque a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Mas Deus se utiliza de nós, os Espíritos se utilizam de nós para confortarmos as criaturas que estão aqui entre nós, para ouvir a nossa voz, para estar conosco, recebendo o apoio de que precisam. Então nós somos os trabalhadores da última hora, como diz o Evangelho, e precisamos estar juntos, e que esses companheiros que se afastam não sejam motivo de desânimo para todos nós, porque Deus sempre oferece e apresenta a nós companheiros. Quando nós estamos bem intencionados na obra do bem, alguns companheiros partem, ou pela morte, ou pela desistência, ou pela fraqueza, ou pelo desânimo, mas Deus, sabendo da obra do bem, sempre oferece outros companheiros para estar conosco na caminhada que devemos realizar. Às vezes é questão de tempo, às vezes é para testar a nossa paciência, a nossa resistência, a nossa disciplina, mas é certo que a obra do bem, acima das nossas próprias vontades, é obra de Jesus. Façamos a nossa parte, porque Jesus faz a parte dele, permitindo que outros companheiros cheguem até nós. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que lhe não percebeu a dedicação afetiva. É assim. Nem sempre as pessoas nos entendem. Às vezes é o familiar, a companheira, a esposa, companheiro, cônjuge, mas são os pais, são os irmãos, são aqueles que convivem conosco, mas não entendem a nossa dedicação ao espiritismo, a uma religião, à caridade, a uma obra do bem. E por não nos entender, muitas vezes ser mais dedicada ou dedicado o companheiro aos prazeres humanos, prefere seguir outras estradas, e nós devemos compreender isso aí. Claro, óbvio, que nós precisamos seguir as orientações que o próprio Emmanuel e André Luiz nos oferece, de que nós devemos dedicar a obra do bem, a caridade, o tempo que nos sobra de outros compromissos importantes no nosso processo evolutivo, que é o trabalho, mas que também é a família. Allan Kardec fala sobre os fanáticos, que fazem mais mal à doutrina espírita do que os próprios contraditores. Então, vivenciar o bem, mas vivenciar com bom senso e equilíbrio, para que as nossas atitudes não prejudiquem outros compromissos que nós trazemos aqui nesta reencarnação. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. Quantos companheiros de boa vontade, de boas intenções, estão, no entanto, exigindo
alguma situação mais favorável para poder se dedicar ao bem. Dinheiro para montar uma instituição, dinheiro para ajudar os pobres, quando na verdade a caridade pode ser praticada e deve ser praticada imediatamente, segundo as possibilidades que nós temos. Não devemos esperar grandes recursos para fazer o bem, lembrando que mesmo uma prece, um pensamento positivo, é um bem que nós fazemos ao próximo, mas é principalmente um bem que nós fazemos a nós mesmos. Divaldo Pereira Franco conta que estava com Chico Xavier, quando Chico, naquelas suas caminhadas do bem, saiu para visitar um bairro afastado, muito pobre, que ele costumava ir, mas naquele dia não tinha dinheiro nem para comprar pães para distribuir. E então o Dr. Bezerra de Menezes falou assim: leve água para distribuir a eles, o importante é estar presente, fazendo o bem, confortando e consolando as criaturas. E então Divaldo, Chico e outros companheiros saíram para o bairro sem nada a levar. Quando já estavam ali conversando com as pessoas, e às vezes conversar é muito mais importante que um pedaço de pão, chegou um caminhão baú, perguntando: é aqui que está o seu Chico Xavier? É sim, né? Chico Xavier está ali. Então, Chico, eu vim aqui trazer este caminhão carregado de mercadorias, de cestas básicas, lá de São Paulo, e é para entregar para você. Alguém pediu para entregar. E o Chico perguntou: mas como você sabia que eu estava aqui? Eu estava ali na estrada meio perdido, sem saber para onde ir, e apresentou-se um velhinho de barbas brancas e disse que eu estava aqui. Era a providência da espiritualidade na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, apresentando-se, tornando-se visível aquele motorista para indicar o caminho onde estava Chico Xavier fazendo a caridade, para que ele pudesse realmente socorrer as criaturas. Todos nós podemos fazer o bem com aquilo que nós temos, e quando necessário, Deus provê para que a nossa ação no bem cresça e alcance outras criaturas. Não nos preocupemos em fazer muita coisa, façamos aquilo que podemos fazer, e se fazemos muito bem feito aquilo que nós podemos fazer, já estamos fazendo aquilo que Deus espera de nós, porque Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não pede muito de nós, pede aquilo que nós podemos dar, e cada um faz o que puder, somando um bem aqui, um bem ali, o mundo vai mudar bastante. Basta as nossas pequenas atitudes, e as pequenas atitudes se multiplicam na vida. O próprio Jesus resolveu nascer numa pequena cidade, na Galileia, Nazaré, que nada representava. O que é que pode vir de bom da Galileia? E veio o mestre, o governador do planeta, que poderia ter nascido nos castelos mais luxuosos de Roma, mas veio dar o exemplo de humildade e simplicidade para todos nós, nascendo um pequeno vilarejo para se tornar a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, quem estiver comigo nunca andará em trevas. Por isso nós devemos consultar sempre o Evangelho, meditar sobre ele, porque o Evangelho é luz nas nossas vidas, e basta muitas vezes a luz de um simples ensinamento para que nós possamos encontrar a saída para as nossas aflições, para as nossas dores, para suportar mais um pouquinho, para avançar um só degrau, porque às vezes aquela dor que nós achamos sem remédio qualquer, ali está, depois de um minuto, depois de alguns metros, a solução que nós aguardávamos com tanta ansiedade. Nós espíritas sabemos que tudo tem solução. Se estamos doentes, há duas possibilidades. Quais são? Curar, e se nós nos curarmos, está ótimo, ou então morrermos, e que está ótimo também.
porque nós sabemos que a vida continua, e às vezes aqueles anos de sofrimento que nós estamos vivenciando, carregando tanto peso e tanta aflição, a morte vem como a libertação nas nossas almas. O gigante deitado, Jerônimo Mendonça Ribeiro, passou 30 anos deitado numa cama, só ouvindo e só falando. Diz ele que a grande alegria seria poder deitar de bruços, porque ele passava deitado de costas, numa cama ortopédica, e eu o conheci pessoalmente lá em Marília. Desencarnou aos 50 anos, luminoso, passando mensagens por Chico Xavier. Então a morte às vezes é a nossa libertação. Claro que a morte não muda de imediato as criaturas, mas podemos aproveitar essa fase espiritual para crescermos em espírito. Mas estar melhor no plano espiritual vai depender de como nós estamos levando a nossa vida aqui. É por isso que os espíritos superiores retornaram do túmulo para nos mostrar o caminho que nós devemos seguir, como devemos fazer aqui para vivermos melhor hoje, porque podemos ser felizes aqui também, o quanto possível. Não vivemos a lamentar, a reclamar as nossas desditas, mas nos preparamos também para o nosso retorno à espiritualidade da melhor maneira, levando a nossa bagagem, a nossa mala, não de dinheiro, não de bens, porque são instrumentos que nós utilizamos, coisas que nós nos valemos aqui na terra para desenvolvermos o espírito, mas largamos aqui, transferimos de mãos para os nossos herdeiros ou para o Estado e seguimos para a espiritualidade levando apenas a nossa bagagem intelecto-moral e a amizade dos companheiros, o resultado das boas obras que nós fizemos. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. Muitas vezes nós chegamos ao centro espírita querendo ser beneficiados pela doutrina, querendo ficar ricos, querendo ter um emprego, querendo ter sucesso amoroso, e ficamos muito decepcionados quando não conseguimos. Mas o centro espírita não é obra milagrosa. Nós não prometemos nada às criaturas, mas oferecemos o ensinamento que é libertador. Falamos que as criaturas devem construir o próprio destino, a própria felicidade pelo esforço, para vencer as suas próprias lutas. A cada um, diz o Evangelho, segundo as suas obras. É lei do mérito, é lei divina. Ninguém entrará no reino do céu se não tiver costurado a própria túnica nupcial. Ninguém vai em qualquer loja que compra um terno para o casamento no plano espiritual. No reino de Deus é preciso nós construirmos o nosso próprio terno, o nosso próprio vestido para entrarmos nas núpcias espirituais. Então, nós não devemos ficar esperando muito de material da doutrina espírita e do Evangelho. Não temos promessas aqui, mas sim temos o apoio, o conforto, o consolo para nós mesmos crescermos em direção a Deus. É a mulher que se enrola no cipó das queixas contra os familiares incompreensivos. Quantas vezes mulher, mas também os homens, né, que sofrem porque não são compreendidos pelos seus familiares. Devemos dedicar a eles todo o amor, toda a nossa compreensão e toda a nossa mudança para o bem, porque o nosso exemplo para o bem, na gentileza, no respeito, no carinho, é capaz de dar o entendimento que nós estamos precisando para que as pessoas nos compreendam a obra do bem, mostrando que a obra do bem no centro espírita faz bem para nós. Nós nos tornamos criaturas melhores.
Conheci uma companheira cujo marido era materialista, e ele dizia para ela: vai ao centro espírita, porque ele não ia, e ela queria saber: mas por que você insiste que eu vá para o centro espírita? É que quando você vai, você volta mais boazinha. E então, a nossa mudança para melhor é a melhor maneira de nós convencermos as pessoas de que nós estamos no caminho certo, que é preciso nós nos voltarmos para a prática do bem, para uma vivência religiosa, nesse tempo em especial de tantos convites ao materialismo e ao capitalismo, a vivência das coisas, dos prazeres. A doutrina espírita, o evangelho, convida-nos para o ser imortal. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. Mas todos nós possuímos defeitos, todos nós temos as nossas dificuldades. Jesus nos compreende, sabe da nossa intimidade, e nós também temos que ter um olhar em relação ao próximo de compreensão, de não ter tanta expectativa de santidade nos nossos companheiros, como não temos em nós mesmos. Se nós somos imperfeitos, por que esperar perfeição e retidão dos nossos companheiros? Reprovarmos muitas vezes, refletirmos muitas vezes sobre as condutas indevidas dos outros, das nossas, mas sermos compreensivos, tolerantes em relação ao próximo, analisarmos os fatos, mas não sermos críticos das pessoas, porque são irmãos nossos também no processo de caminhada. Eles podem errar no setor da vida, mas nós erramos em outros setores da vida. Nós, na doutrina espírita, não estamos aqui em condição de palmatória do mundo. Nós estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros, cada um fazendo o que pode para ajudar, cada um dando de si o que tem. É mais ou menos como assim, o cego amparando-se no aleijado, e o aleijado ajudando o cego a caminhar adiante. Somos todos doentes, mais ou menos, numa doença ou numa outra doença qualquer. Por isso, Allan Kardec fala sobre a solidariedade, a tolerância. Trabalho, solidariedade, tolerância é o lema de Allan Kardec para todos nós. Trabalharmos no bem, trabalharmos uns com os outros, trabalharmos a nossa reforma interior, sermos solidários uns com os outros, fraternais, ajudarmos quando nós pudermos e tolerarmos uns aos outros nas nossas imperfeições, para que assim possamos caminhar todos nessa barca que é o grande planeta Terra, em busca da felicidade. Nosso mundo será maior, melhor, quando nós estivermos cumprindo a lei de Deus. É alguém que deplora o erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo no remorso destrutivo. Assim como Paulo, que diz que caminha adiante sem olhar para aquilo que ficou atrás, igualmente nós também devemos fazer isso. Quando estudamos O Céu e o Inferno, a obra de Allan Kardec, a penúltima obra de Allan Kardec, quando ele fala do Código Penal da Vida Futura, repetindo o que já constava em O Livro dos Espíritos, também no Evangelho segundo o Espiritismo, de que nos nossos enganos é preciso arrependimento, a expiação e a reparação. O arrependimento é o start que nos impulsiona, que nos move a caminhar adiante no processo evolutivo de nós avançarmos em direção aos céus, ao reino de Deus. Mas o remorso é autodestrutivo. O remorso é o carro que fica patinando e não sai do lugar. É alguém que fica chorando o leite derramado. É alguém que está numa estrada para São Paulo e de repente percebe que errou o caminho e fica ali, lamentando que errou. Nós fazemos isso? Não. Quando nós percebemos que erramos o caminho, a estrada, pegamos um atalho indevido, o que é que nós fazemos? Paramos, consultamos o Waze, o Maps, o GPS e falamos:
puxa, nós erramos o caminho, agora precisamos voltar. Damos meia volta e retornamos à estrada correta, porque nós temos uma meta que é nosso destino, é a cidade para onde nós queremos ir. O GPS, o Maps, né? O Waze é o Evangelho de Jesus. Podemos nos enganar na estrada e nos enganamos costumeiramente, todos os dias, pensando, falando, agindo. Mas é preciso nós voltarmos e consultarmos o nosso GPS, que é o Evangelho. O que é que eu devo fazer aqui para consertar e caminhar adiante? Não adianta nós ficarmos chorando, porque quando Jesus apareceu para Saulo na estrada de Damasco, às portas de Damasco, quase chegando lá ainda no deserto, e Saulo cai no solo quente, diante daquela luminosidade que o encegueceu, e vê Jesus, e Jesus amorosamente diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, reconhecendo que Jesus realmente não era uma miragem do deserto, nem uma ilusão dos cristãos, constata que está ali presente na sua vida. E ele nada mais fala do que: Senhor, que queres que eu faça? Ele não ficou a lamentar os enganos do passado, os crimes cometidos. Ele meteu a mão na charrua e caminhou adiante, semeando, pregando a boa nova, sem se prender aos enganos do passado, aos crimes cometidos, de tal sorte que conseguiu recuperar-se na mesma reencarnação, a ponto de ser recebido no plano espiritual pelo próprio Jesus. Imaginemos isso. E então nós também podemos fazer isso, né? Nos arrependermos, reconhecermos os nossos enganos, mas caminharmos, continuarmos a subir os nossos degraus para outras experiências, para outras provas, para outras lutas. Aquela que nós nos enganamos, vamos ter que consertar num outro momento qualquer. Se for possível, é melhor que consertemos agora. Disse Jesus: reconciliai-vos com os vossos inimigos enquanto caminhai com eles. Se pudermos reparar nesta vida, ótimo. Se não for possível, será numa outra oportunidade, quando os fatores conjugarem para que tudo dê certo. Mas não devemos ficar presos naquilo, mas sim caminharmos, realizando as outras tarefas que nós temos que realizar nesta vida, porque não reencarnamos apenas para uma coisa, mas para muitas outras coisas a fazer. E então o passado se guarda as virtudes da experiência, nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. Tivemos as nossas experiências, foram experiências boas, engrandecedoras, iluminativas, felizes, mas também foram experiências dolorosas, difíceis, aflitivas, que nos fizeram sofrer. O problema é que nós costumamos ficar amarrados, presos ao nosso sofrimento. Nos apegamos tanto ao nosso sofrimento, às dores que nós passamos, às ofensas que nos fizeram, que deixamos de vivenciar o nosso presente da melhor maneira possível e ser felizes aqui, porque ficamos amarrados lá com o nosso passado. Carregamos mágoas, ressentimentos. E Rossandro Klinger, que é um psicólogo espírita, costuma citar um exemplo bastante do dia a dia. Imaginemos aí que alguém tivesse nos dado um saco de lixo. É ofensa, é uma desdita qualquer, e nós ficamos com raiva. Da raiva veio a mágoa, e a mágoa conservada repetidamente é o ressentimento, é o ressentir, sentir novamente a mágoa. E nós pegamos aquele saco de lixo fétido e levamos para casa conosco e guardamos na geladeira. E de vez em quando nós vamos lá na geladeira, abrimos aquele saco, olhamos dentro, damos uma cheirada. É o ressentimento, não é? É o reviver das emoções negativas, sofredoras de um passado que já não existe mais, senão nas nossas lembranças,
e porque nós o estamos guardando, conservando na nossa geladeira ali. E o pior de tudo isso é que muitas vezes nós vamos na geladeira e pegamos aquele saquinho e saímos a mostrar para as pessoas: olha aqui o lixo que o fulano me deu. E vivemos a reclamar, a criticar, a ofender, a relembrar, a demonstrar a nossa raiva, o nosso ódio para com o outro, quando deveríamos compreender, conforme nos ensinam os Espíritos, que o nosso ofensor é o nosso benfeitor, é o cobrador que vem para receber a nota promissória. E felizes nós se tivermos dinheiro no bolso para pagar, e pagarmos com felicidade, porque estamos livres de uma dívida. Quem tem o nome sujo na Serasa ou no SPC, não fica feliz quando vai lá e pode fazer um acordo e pagar a sua dívida? O pior é que muitas vezes as pessoas pagam a dívida e fazem outras dívidas. Não resiste passar na frente de uma Casas Bahias e comprar parceladamente qualquer outro objeto que talvez não precise. Mas quando nós pagamos, nós ficamos felizes, porque nos libertamos de um problema. Assim também é quando nós somos ofendidos, magoados pelas pessoas. É uma forma de quitarmos os nossos enganos, para educarmos a nossa alma. Então nós devemos agradecer, compreender, perdoar, tolerar e seguir a nossa vida livres daquelas ofensas, e não nos ofendermos mais, e não magoarmos mais. Então, o passado só é bom porque nós guardamos as experiências, e nós nos educamos, e nós crescemos. Só para isso. De nada adianta nós ficarmos recordando um passado, nem para o mal e nem para o bem. Como eu fui importante, já não é mais. Como eu fui jovem e belo no passado, como eu tinha cabelos, não tenho mais. Mas eu também não tenho as mesmas dores que eu tive no passado. Não tive as aflições, os problemas, os desenganos do passado. Hoje eu sou o que eu sou, e devo aproveitar este potencial que já sou para me tornar cada vez mais. Vós sois deuses, disse Jesus, tudo que eu fiz, vós podeis fazer e mais, porque nós temos potenciais, somos filhos de Deus, filhos do amor. Então devemos aproveitar esse potencial para crescer e avançar sempre. Então joguemos na lata do lixo tudo aquilo que nós guardamos de ruim nas nossas mentes, as nossas lembranças infelizes, as desditas, os conflitos. Joguemos fora, libertemos o nosso coração dessa mágoa que nós carregamos, porque não serve para nada. O lixo que nós varremos, a gente coloca, a sujeira que nós varremos, nós colocamos no lixo. As coisas que não prestam, nós entregamos para o carregador. É assim. Devolvamos para a natureza o que é da natureza, que já não é mais nosso, e a natureza vai transformar isso em outras coisas boas da vida. Vamos reciclar, vamos nos reciclar o nosso coração e a nossa mente, para nós nos libertarmos e começarmos a ser felizes. Deixemos as nossas pedras, essa bagagem de coisas inúteis que nós carregamos e que só nos fazem sofrer, que torna a nossa vida muito mais dolorosa, nos preocupando com coisas mínimas. Por que você deixou esse copo aí molhado em cima da mesa? No nosso dia a dia, como nós nos desgastamos com coisas de nada, questiúnculas, que só fazem perturbar mais a harmonia de onde nós estamos vivendo.
Quando nós ficamos doentes, em doenças graves, quando muitas vezes nós estamos às portas da morte e sobrevivemos, nós começamos a mudar a nossa maneira de encarar as coisas da terra. Damos mais valor ao espírito e não às pequenas coisas em razão das quais nós ficamos brigando uns com os outros. Não serve para nada, apenas para nos fazer infelizes. Observemos a nossa convivência no nosso lar, observemos a nossa relação no nosso trabalho, como nós tornamos difíceis as nossas vidas por nada, absolutamente nada. Então, contrição, saudade, esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento de acesso do nosso espírito à esfera superior. Essas coisas que nos fazem sofrer aflição, vamos deixar de lado, vamos nos apegar no trabalho, na esperança de um mundo melhor. Tudo vai dar certo. Jesus nos aponta um mundo melhor, nos indica o caminho a seguir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então o próprio Paulo de Tarso, que enfrentou a sua vida inicial de maneira desastrosa, deixou tudo para trás e correu seguro ao aprimoramento. Nós estamos numa estrada e devemos avançar sempre, Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência de seu aviso fraternal à comunidade de Filipos, porque essa frase de Paulo está contida numa epístola dele aos filipenses, comunidade de Filipos ou Filipe. Nós podemos olhar para trás, pelo retrovisor, para ver os companheiros que ainda estão atrás e quem sabe ajudá-los. Podemos também olhar para trás para ver os nossos enganos e não repeti-los. Podemos verificar os obstáculos que nós passamos, colocar lá no Waze, cuidado, adiante, um problema, um acidente qualquer. Mas temos que lembrar que a nossa atenção tem que estar voltada para a frente. O retrovisor é pequenininho justamente para isso, para nós termos uma visão pequena, olharmos só o essencial do que nós fizemos, do que nós fomos, mas na certeza de que um para-brisa imenso está na nossa frente e que a visão adiante é muito mais ampla em largura e em profundidade, mostrando que há uma vida toda que vem pela frente e que nós devemos aproveitá-la para a nossa felicidade. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para adiante. Ninguém progride sem renovar-se. A doutrina espírita nos fala da imortalidade, de que nós vamos evoluir de maneira incessante em busca do nosso aperfeiçoamento e da nossa felicidade. Com essa consciência espírita, cristã, imortal, avancemos sempre, porque o que nos aguarda não é a tristeza nem a morte, é a alegria cristã, é a nossa felicidade e é a vida eterna. Muito obrigado a todos e muita paz no coração de vocês.